100% das forças policiais do Distrito Federal, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, mobilizados para garantir segurança não só ao presidente da República, como também às delegações estrangeiras, assim como também às pessoas que participarão do evento. Então, nós, de posse dessas garantias e com o planejamento que vem sendo conduzido pela Polícia Federal, nós temos toda a tranquilidade de reiterar o convite para que as pessoas participem da posse. A posse ocorrerá como programada em todas as suas dimensões, tanto na dimensão institucional, no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto e no Itamaraty, assim como também na sua dimensão popular. Nós estamos seguros e queremos transmitir essa segurança e essa tranquilidade à população brasileira, no sentido que a democracia venceu e vai continuar a vencer, e no sentido de que todas as pessoas que virão à posse participarão de um evento em paz e retornarão para seus lares em paz. Não serão pequenos grupos terroristas, não serão pequenos grupos extremistas que vão emparedar as instituições da democracia brasileira. Para ser ministro do Planejamento. Não sei, eu sei que está dizendo isso. Em nenhum momento, mesmo na conversa com a senadora, com a senadora, atual deputada eleita Marina Silva, né, a proposta que ela tem de autoridade climática não tem status ministerial. Então, isso nunca foi feito, até porque ela é uma deputada, só poderia assumir algum espaço que tivesse status ministerial. A proposta que ela tem não tem status ministerial. Então, o presidente Lula considerou que o Ministério do Planejamento, pela importância que tem, pelo papel que tem importante de acompanhamento das ações do governo, de participar do comitê gestor de programas prioritários do governo que são coordenados pela Casa Civil, considerou que a senadora Simone Tebet é um nome adequado para isso, fez o convite e já recebeu uma sinalização positiva por parte dela. Tá bom? Obrigada, gente. Simone é uma política muito qualificada, uma pessoa que sabe trabalhar em equipe, é uma pessoa, enfim, que estava concorrendo à presidência da República, né, de muita respeitabilidade. Eu não vejo nenhuma dificuldade em relação a isso, né? Muito pelo contrário, acho que é uma pessoa que somou durante a campanha, assim como a Marina. Eu fui patrocinador da aproximação do presidente Lula e da Marina, assim como ajudei a patrocinar a chapa com o Alckmin. Eu acho que a gente ampliar faz bem, não perdendo de vista o programa que foi... Haddad, essa questão dos bancos, você acha que impede ela? Essa questão dos bancos impede a Simone? Eu não obtive essa informação de que ela tenha pedido bancos públicos. Não há dúvida de que a democracia pressupõe o debate, pressupõe a diferença, muitas vezes, a divergência e a discussão. Eu, por exemplo, quando fui presidente do Banco Central, durante 8 anos, inclusive, no governo do atual presidente Lula, eu tive, durante alguns anos, uma linha em que, do ponto de vista de política econômica, estava na mesma direção que o Ministério da Fazenda, por exemplo, e depois, mais alguns anos, onde a linha do Ministério da Fazenda era diferente, era oposta. Isso não impediu que houvesse uma convivência. O Banco Central tem o seu papel, com as suas funções específicas, e o Ministério da Fazenda tem o seu papel com suas funções específicas. O Ministério do Planejamento, por sua vez, tem outras funções. A grosso modo, para nós entendermos essa diferença, o Ministério da Fazenda, a princípio, olha para a economia. Ele tem a Secretaria da Receita Federal, basicamente, para receber impostos, cobrar impostos, estabelecer regras para pagamento de impostos, etc. Tem a Secretaria do Tesouro Nacional, que tem exatamente a função de gerenciar a dívida pública. Então, está olhando de novo para o país, para a sociedade, para a economia, melhor dizendo. E tem também a Secretaria de Política Econômica. Portanto, essa é a função dessas 3 secretarias, resumindo o Ministério da Fazenda. O Ministério do Planejamento, da maneira como tem sido estruturado até hoje, ele olha para dentro do governo, ele administra a máquina pública. Então, são funções diferentes e, portanto, absolutamente compatíveis do ponto de vista de ter visões diferentes. Porque não são, seriam incompatíveis se os dois tivessem a mesma finalidade, mas não tem.
São coisas diferentes, etc. Como é normal que o ministro da Indústria e Comércio tenha visões diferentes. Por exemplo, é comum você ter um ministro da Fazenda preocupado aí com a contenção fiscal, etc., quando está, de fato, e ter um ministro da Indústria e Comércio que está defendendo interesses da indústria, do comércio, pagar menos impostos, etc. São visões divergentes. Não há dúvida que não há grande problema nisso. Isso faz parte da democracia. Esta questão também que foi mencionada lá, mas o PT vai combater a gestão da Simone Tebet, caso ela aceite, caso tudo funcione bem, isso tudo se concretize, porque nós estamos falando de hipóteses, né, aqui. Não são notícias confirmadas e muito menos um eventual aceite dela. Mas é normal esse debate. A oferta existe, né? Que está em negociação aí as condições. Está em negociação, mas não é algo confirmado. Negociação são conversas, etc. Claro. Muito bem. Eu peço vênia aqui aos colegas que podem se sentir ofendidos com a minha fala, mas eu não posso ouvir certas coisas e ficar calada. Eu sou disciplinada e vou falar apenas sobre audiência pública. Todos sabem do meu compromisso com a responsabilidade fiscal. E não acho que responsabilidade fiscal e social são coisas distintas, elas andam juntas e são necessárias. Mas aqui o que nós estamos falando apenas é de forma. Se nós vamos protelar ou não uma votação tão importante quanto esta, tentando uma audiência pública e com isso correndo o risco de chegar semana que vem, votarmos, ir para a Câmara fazer as alterações às vésperas do Natal e esse projeto voltar para cá em pleno recesso parlamentar. Então, com muito respeito, eu quero me dirigir a alguns colegas. Eu lamento alguém dizer que é a favor de R$600, mas não em relação a R$150 por criança, porque aposentado ganha menos. Nivelar por baixo, num país que tem 46% de crianças passando fome, 46% das nossas crianças brasileiras, estão na linha da pobreza no Brasil. Eu quero dizer que se for para nivelar para o baixo, então vamos nivelar o nosso salário. Alguém que ganha R$30 mil, dizer que não tem condições de garantir R$150, acho injusto, garantir R$150 para as crianças, isso estava no meu programa de governo. Perdi a eleição, mas 5 milhões de brasileiros votaram em mim. Então somem esses 5 milhões aos brasileiros que votaram no Lula. São essas pessoas que votaram este programa de governo. Com isso eu não estou dizendo, senador Alexandre Silveira, que vamos votar 175 bilhões. Não é disso que se trata neste momento. É neste momento dar oportunidade de cidadania para milhões de brasileiros. Se eu vou votar 120, se eu vou votar 140, ou se eu vou votar a PEC do senador Tasso, é uma outra questão. Aqui é garantir o direito de votação este ano, sim. E eu fui eleita e tenho mandato até dia 2 de fevereiro. Portanto, qualquer projeto que entre nesta casa, eu tenho o direito, como qualquer parlamentar, de votar. Eu peço desculpas pela vênia, mas eu andei o país. Todos nós andamos o Brasil. Nós sabemos que ou fruto da pandemia, senador Jacques, ou fruto de incompetência, ou fruto de omissão, ou fruto de insensibilidade de governo, não interessa, a crise está aí. E ela não é só do Bolsa Família. Eu estou no grupo da transição. Só do Bolsa Família são 175, mas temos 2 bilhões do gás. Se nós não abrirmos um crédito de 3 bi por SUAS, não vai ter dinheiro para os municípios garantirem os CRAS na assistência social dos mais de 5.500 municípios. Isso só no Ministério da Cidadania. Nós estamos falando de farmácia popular, nós estamos falando das universidades, nós estamos falando do CAPES, nós estamos falando de centros de pesquisas totalmente paralisados. Repito, fruto da pandemia, fruto da incompetência, fruto da indiferença, fruto da má vontade, da má gestão, eu não sei, mas essa é a realidade dos fatos e cabe a nós, numa construção da cidadania, nos juntar e resolver o problema. Por isso é que eu peço encarecidamente aos colegas, independente do nosso voto de mérito, que é uma outra questão, que nós não aprovemos essa audiência pública. Podemos estar enterrando esse projeto, tendo que fazer com que o futuro presidente tenha que abrir crédito extraordinário apenas para o Auxílio Brasil. E eu já vou antecipar, já antecipei, não é apenas do Auxílio Brasil que nós estamos falando. Os cofres têm dinheiro, não tem teto por uma parte significativa de políticas públicas essenciais para o Brasil. O projeto Minha Casa Minha Vida, para faixa 1, a quem ganha até um salário mínimo e meio, não constrói uma única casa para quem precisa há pelo menos 2 ou 3 anos. É disso que se trata. Portanto, repito, nós estamos aqui na forma, dizendo que nós precisamos rejeitar a audiência pública e no mérito,
com responsabilidade, com os destaques que vão ser feitos por esta bancada, discutirmos com toda tranquilidade, número por número, qual é o valor que nós vamos realmente retirar do teto de gastos. Senador Jacques Wagner, eu encerro apenas só para dizer que Vossa Excelência falou assim: eu sei que nós estamos aqui fazendo alguma coisa apressada. Nós não estamos apressados, não. Nós estamos atrasados numa dívida com milhões e milhões de crianças nesse país.